Que bênção. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Convido você a abrir aí a sua Bíblia. Que bênção é a palavra de Deus, amados. Se renova a cada manhã, né? Sempre com um desafio a mais. A carta de Tiago é uma carta de desafios, porque é uma carta de imperativos, né? Para cada dois versos, a cada dois versos nós temos um imperativo, né? É uma carta de apelos, é uma carta de aplicações, é uma carta de sermões. E nós estamos hoje chegando naquilo que eu ouso a dizer que é o coração da carta de Tiago. O argumento principal da carta de Tiago é justamente o desafio de ver a vida sob a perspectiva de Deus e por conta disso, avaliar todo o nosso procedimento. Sabedoria tem a ver com prática. Tiago é um judeu convertido, irmão do Senhor Jesus, irmão carnal, né, digamos assim, entre aspas, do Senhor Jesus, e alguém que tem a mente judaica, né? Até os termos que ele usa são termos muito próprios ao judaísmo. Quando ele fala de fé, ele não está falando dessa fé subjetiva que a gente tem herdada aí pelo pensamento grego, né? A ideia de fé para Tiago é fidelidade. O justo viverá por sua fé, por sua fidelidade. Não é um assentimento intelectual, não é uma convicção. Fé para Tiago é uma vida inteira de fidelidade ao Senhor. É fidelidade. É integridade de vida, né? Por isso que não tem como, assim, contrapor Tiago e Paulo. Ambos estão falando a mesma coisa, só que Paulo ele está negando, ou melhor, reforçando de que a fé, somente a fé pode salvar, e ela não vem, a salvação ela não vem por conta da prática de obras meritórias, obras que causam algum tipo de favorecimento para a sua salvação. Tiago está falando da mesma coisa, só que ele está falando o seguinte, a fé somente, mas não somente a fé precisa estar acompanhada também de obras não meritórias, mas de obras de testemunho dessa fé, que autenticam a fé, que confirmam a fé. Né? Na lógica de Tiago está o Sermão do Monte, né? Pelo fruto a gente conhece a fala do Senhor Jesus. Por isso que o tema da mensagem de hoje da manhã é o tema dessa porção. Tem fé? Então mostra. Mostra, cadê sua fé? Né? Então, Tiago está preocupado com isso. Ele está preocupado porque não se pode, ainda mais num contexto de perseguição, olha para mim, amados. Quem é. Me permita fazer um trocadilho bem comum. Quem é, quem não é, não é. No contexto de perseguição não tem como você fingir que é crente. Porque se você for crente, você vai sofrer sanções, restrições, usando a palavra do momento, né? Então Tiago está dizendo o seguinte, gente, me permita essa paráfrase que é meio profana, mas eu vou dizer, gente, mostra a cara, né? Cristão, mostra a sua cara. Tá aí, pode ser uma chamada boa para a carta de Tiago, né? Cristão, mostra a sua cara. Mostra que você de fato é. O mundo, amado, está cansado de discurso. Domingo passado, eu preguei aquela mensagem dos versos 1 a 13, que eu julgo, assim, modéstia à parte, que foi uma das mensagens mais desafiadoras e que, por graça de Deus, eu consegui tratar com muita dependência, porque é um tema muito sensível falar de acepção de pessoas, racismo, discriminação. É muito difícil, porque é um tema eivado de sentimentos, né?
de idiosincrasias, de modos de pensar, de ideologias. É um assunto muito difícil. E a gente abordou aqui, eu procurei abordar com muita simplicidade e contundência, abordando justamente isso, de que esse tema de racismo na sociedade, de acepção de pessoas, deve ser tratado à luz do Evangelho e tem que ser tratado mesmo, né? Antes de ler o texto, eu tomei conhecimento essa semana, através de um artigo da revista Ultimato, de um conto. Quem gosta aí de literatura vai depois pesquisar no Google, e eu pesquisei e consegui, escrito por uma autora chamada Alice Walker, e inspirou até uma canção americana, e esse conto foi escrito em 1970 e tem como título A Mesa do Senhor. A Mesa do Senhor. Esse conto conta de um grande banquete que Jesus prometeu para aqueles que confiam nele, e fala de um sonho, né? Para os Estados Unidos nos anos 70, que é muito atual. Os escravos, amados, ou os escravizados, não podiam sequer pensar em estar na mesa com seus senhores. Mas aqueles que tinham alguma esperança na vida eterna, eram convertidos, eles tinham um desejo de estarem à mesa com o Senhor dos Senhores. E este conto ilustra isso, né? É uma senhora idosa, humilde, que se veste bem, com roupas apropriadas, mas elas eram envelhecidas, rotas. E ela ia ao culto e chegava ao culto e ela estava diante de uma igreja toda branca. E essa mulher negra que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica em casa de brancos, tinha um rosto enigmático, envelhecido. E a igreja era formada por pessoas brancas, o bairro era formado de pessoas brancas, e ela parecia que estava destoando aquela cena. E ali então ela é recebida com muita frieza. Era um dia de inverno, um frio congelante, e menos frio do que o templo estavam os corações daqueles homens. Aquela senhora negra se assenta no último banco, contempla os vitrais do templo e passa a adorar, cantando mentalmente algum hino antigo. Os fiéis chegam depois e a reação é de desconcerto, primeiro, né, das pessoas que viram aquela mulher negra sentada no último banco. Depois, irritação. Depois, hostilidade. E, por último, rejeição. O pastor, amados, é verdade, tenta convencê-la de que ela está na igreja errada. É como se fosse possível escolher a igreja errada, né? O zelador da igreja também tentou convencê-la a sair. E as mulheres, esposas, cheias de indignação, cutucavam seus esposos, dizendo: tirem aquela velha de cor. Ela foi expulsa, amados. É um conto, a Ceia do Senhor, de Alice Walker, do ano de 1970. Tem muito a ver com aquela história do Hernandes que eu compartilhei no domingo passado. Só sei que aquela mulher negra, amados, foi expulsa da igreja. Só que quando ela está indo para casa, humilhada, imagina, Max. Ela vê se aproximando uma figura conhecida. Era o próprio Jesus. Vestes brancas, sandálias, olhos castanhos, como se sorrisse para ela. E chegando perto dela, disse: segue-me.
E os dois passaram a caminhar juntos em silêncio, na estrada fora, sorrindo, conversando. E as pessoas daquela igreja racista nem tomaram conhecimento. Somente algum tempo depois, eles ouviram falar que uma velha negra havia morrido em algum ponto da estrada. Na verdade, ela que não fora aceita na ceia do Senhor dos homens, já estava ceando o grande banquete com o Senhor Jesus. Eu li esse conto e achei por bem compartilhar, porque faz a ponte do argumento do sermão passado com este sermão de hoje. Porque Tiago está preocupado com isso. Aí você deve estar pensando, mas pastor, Tiago está preocupado com a questão racial do negro? Era uma realidade do texto? Claro que não. Mas era discriminação, acepção de pessoas. Se você não teve domingo, não acompanhou pela internet, vá lá no YouTube, assista a mensagem na íntegra. Mas a palavra no grego para acepção ou discriminação é o radical da frase olhar para o rosto. É você julgar a pessoa pelo que você está vendo, olhando, né? Pelo exterior, pura e simplesmente. É claro que Tiago vai dizer aqui que a preocupação dele tem a ver com uma questão social, né? É a questão do pobre. Mas não custa nada a gente parar para pensar também que a gente precisa mudar o nosso olhar. Mas antes, deixa eu só fazer, por mais que eu talvez esteja indo no limite aí da minha do parêntese que está se tornando grande demais, mas alguém fez um comentário no YouTube, que assistiu a mensagem, e ela falou o seguinte, quando eu disse o seguinte: nós precisamos educar o nosso olhar, todos nós precisamos educar o nosso olhar, para olharmos o negro como igual a nós, para olharmos o branco como igual a nós, todos somos iguais. E aí uma irmã muito bem intencionada, e a minha fala é para ela, mas é para todos que pensam assim, falou o seguinte: pastor, a gente tem que educar o nosso olhar mesmo. Afinal de contas, ninguém nasce racista. A pessoa se torna racista. Eu queria acreditar nisso. Mas nós nascemos racistas. Porque a palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. O pecado está latente em nós. Nós nascemos racistas. Nascemos pecadores. Tá? Então, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Não basta só educar o olhar. Tem que ter o coração transformado por Jesus. Você pode dizer amém? Eu creio muito na educação. Sou um educador, tem professoras aqui, como eu costumo dizer, as melhores de Angra são membros aqui. Mas a educação não transforma. Não transforma. Ela informa. Quem transforma é Jesus. Só Ele. Porque tem muito professor racista também. Preconceituoso. Porque é pecador. É pecador. Meus irmãos, versículo 14. Que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma, repita comigo, por si mesma, é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Creis que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem.
Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Não isolem esse versículo, né? Tem que entender pelo contexto. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras? Pegou pesado, hein? Sai de Abraão, pai da fé, para a prostituta Raabe. Nosso Deus gosta de trabalhar nos extremos também para mexer com a gente, né? Não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. A estrutura desse texto, ao meu ver, é simples, né? E pode parecer simples, toda vez que eu falo é simples, mas a gente precisa analisar, né? Tiago faz primeiro um apelo. Tiago é um pastor diferente, ele começa o sermão fazendo apelo, né? Então tem um apelo, 14 a 20, e depois ele dá exemplos ou ilustrações. Tiago também era um pregador que usava ilustrações, exemplos de fé acompanhadas de obras, versos 21 a 26. Uma estrutura simples aí. João Marcos, a grande ideia desta passagem é essa: a fé que segue acompanhada de obras, desacompanhada de obras, é apenas fachada de sepulcro. Aparenta vida, mas na realidade abriga a morte. Vou até ler de novo. A fé que segue desacompanhada de obras é apenas fachada de sepulcro. Aparenta vida. Você já foi no sepulcro? A coisa tem alguns sepulcros realmente bonitos. Aparenta a vida, mas na realidade abriga a morte. Dando um clique em João Marcos 14 a 20, o apelo, né? A pergunta que Tiago quer suscitar levanta uma reflexão, né? Que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Vamos seguir o argumento de Tiago. Olhe para mim, ele não está falando de alguém que tem fé, alguém que diz que tem fé. Que vantagem há se alguém disser que tem fé? É a mesma chave para você entender no capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e a sua religião é inútil. Tiago está dizendo o seguinte, gente, a NVT, a meu ver, traduziu corretamente, né? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Você acha que uma fé só dita, uma fé só suposta, prevista, implícita, pode de fato suscitar algum tipo de mudança? Alguém que disponha dessa fé pode dizer que é salvo? Pode. Um pastor chamado Lucas Guimarães fez uma série de estudos na carta de Tiago, e o tema que ele usou é ser cristão. E ele diz assim: o cristianismo é a religião da prática. Não é uma fuga dos problemas, nem meditação transcendental, autoajuda em si. Cristianismo é ver, fazer, é ver, é expressar aquilo que Jesus pratica e ensina. E aí ele levanta aqui uma situação que eu achei muito interessante. Ele fala de que o termo cristão também pode ser traduzido como aquele que é útil.
Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Aqueles que são úteis. O argumento de Tiago, amados e amadas, chega ao extremo de dizer que a fé que está desacompanhada de obras, ela é incapaz de salvar. Isso é algo muito sério. Tiago está fazendo coro aqui, aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 13, 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu creio que Tiago também está bebendo na fonte, né? E há várias citações do Sermão do Monte na carta de Tiago, e ele está citando Mateus 5,20, pelo menos a ideia: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E também aquilo que Jesus disse em Mateus 7, 26 e 27, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, é como um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Não dá. Não dá para dizer que tem fé. Ou você tem ou você não tem. E se você tem fé, mostra. Mostra. E aí Tiago se utiliza, amados, de uma cena. Ele retrata aqui uma cena que, infelizmente, ainda é muito comum nos nossos dias. Pessoas necessitando do básico para a sobrevivência. E aqui eu vou beber da fonte do Eugene Peterson, na paráfrase dele, nos versos 14 a 17. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? E aí ele traduz assim essa cena retratada nos versos 15 e 16. Preste atenção aqui. Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado em uma situação difícil e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, que Deus o ajude, seja abençoado. E depois você vai embora sem nem lhe oferecer nada. Aonde isso leva? Eugene Peterson termina assim: não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? É isso ou não que Tiago está dizendo? Se o irmão ou irmã, lembra daquilo que eu comecei o culto, o próximo. Quem é o próximo? É o necessitado. É o que está carente, não é o que está perto ao sinal geograficamente, o próximo. O próximo é o nosso outro humano, que a gente convive de alguma forma, que a gente passa e vê, que a gente mora perto, que a gente mora longe, uma mensagem que a gente recebe, enfim. O próximo é o carente, é o irmão ou irmã. E se um irmão ou irmã, olha para mim, aqui não é irmão ou irmã de igreja, é o irmão ou irmã da raça humana. Estão comigo? Irmão, irmã da raça humana. Só tem uma raça só. Raça humana. Se ele tiver necessitado de roupa, de alimento, você vai dizer: vai, seja abençoado em nome de Jesus. Que vantagem tem nisso? Tiago diz assim, então, fé sem obras, além de ser ineficaz, inócua, é morta. Versículo 17, assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. E eu fiquei com essa expressão, a fé sem obras é morta, é morta, é morta. Aí eu me lembrei de um trocadilho, que eu vou citar de cabeça, que diz assim: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. A fé sem obras, amados, além de estar morta, ela mata. Existem pessoas, amados e amadas, que estão mortas na sua humanidade, na sua dignidade existencial. Estão tão duras, estão tão embrutecidas, que não conseguem mais ver aqueles que estão precisando ao seu redor.
E vem, amados. E hoje nós estamos vivendo estou procurando um termo mais agradável para falar, mas uma loucura, que é o fato de algumas pessoas, ao invés de ajudar algumas em situação de necessidade, elas optam de ficar apenas filmando. Eu lembro daquela foto do menino na África, no continente africano, morrendo de fome, e um abutre, não sei se era um abutre, uma ave, ali procurando, esperando a hora do menino entregar a vida para poder ter a sua refeição, e o repórter tirou aquela foto, né? Vocês já estão sabendo do que eu estou falando? Aquela foto ficou conhecida mundialmente. E aquela foto provocou a depressão naquele fotógrafo. Porque ele não ajudou. A criança morreu de fome. E a foto dele ficou famosa no mundo inteiro. Tiago diz, não, gente, a fé sem obras, além de ser morta, ela mata, porque versículo 18, alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Não se pode, amados e amadas, intercambiar fé com obras, elas precisam caminhar juntas, isso precisa fazer parte do mesmo processo de vida. Não adianta alguém falar o seguinte, olha, tá bom, mas você tem fé e eu tenho obras, então você pode ter fé sem obras e eu vou mostrar a minha fé por meio das obras. A coisa tem que caminhar junto, não tem como ser separado, divorciado. Até mesmo porque, amados, quem não tem fé ou não tem obras que complementam, que testemunham dessa fé, é pior do que os demônios, porque os demônios creem e estremecem. Esse é o argumento do versículo 19. Creis que Deus é um só? E aqui Tiago está lembrando o famoso Shema, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor, coisa e tal. E aí Tiago diz assim, olha, você crê então que Deus é um só? Você faz bem. Só que os demônios creem e estremecem. Mas, versículo 20, ó homem insensato, você quer ser convencido de que fé sem obras é inútil? Não adianta se supor religioso, não adianta ter uma fé implícita, você tem que estar debaixo daquilo que a gente chama de lei do amor, que é a lei áurea. MacArthur prefere chamar de lei soberana, que está no capítulo 2, versículo 8 de Tiago. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. É aquilo que a gente também pode chamar de intenção da lei. É aquilo que a gente tem que chamar, amados, de uma fé que seja prática. E fato é que nós precisamos disso. O contrário de fé morta, que é fé viva, também é fé operante. John Piper escreveu um livro para pastores chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. O título é horrível, mas o livro é bom, né? Irmãos, nós não somos profissionais. É um título muito longo para um livro, mas de todo modo, para chamar a atenção dos pastores a respeito dessa temática, de que nós precisamos cuidar mais de pessoas. E ele tem um capítulo chamado Irmãos, preguem que o cobre é suficiente. Isto é, você não precisa desejar apenas o ouro, nem a prata, nem o bronze, você precisa se contentar com menos também. E nesse capítulo, John Piper diz assim, olha, Deus não é glorificado quando guardamos para uso pessoal, não importa quão agradecidos estejamos, o que deveríamos usar para atenuar a miséria de milhões de pessoas
desprovidas de teto, educação e do evangelho. A evidência de que muitas pessoas não são ricas para Deus é determinada pelo volume de ofertas e de suas posses. No transcorrer dos anos, Deus as fez prosperar. E nós temos aqui, amados, nessa congregação, pessoas que Deus tem feito prosperar. E quase por uma lei irresistível da cultura consumista, decidiram adquirir casas maiores e múltiplas, vários carros mais novos, diversas roupas da moda e todo tipo de bugigangas, aparelhos, embalagens, dispositivos e equipamentos para tornar a vida mais divertida. Pouquíssimas pessoas já disseram a si mesmas, John Piper diz ainda, viverei um nível de alegria e de simplicidade dos tempos de guerra e usarei o restante do que ganho para atenuar a miséria alheia. Certamente isso é o que Jesus gostaria. Não vejo como podemos ler o Novo Testamento e olhar para os 2 bilhões de pessoas ainda não evangelizadas e continuar construindo celeiros novos para uso pessoal. Só é possível justificar nosso estilo de vida exorbitante se ignorarmos o desamparo dos não alcançados e a miséria dos pobres. Esse argumento de Piper, que nós devemos viver como se nós estivéssemos em guerra, é o argumento também do outro livro dele chamado Não Jogue Fora a Sua Vida, da editora Cultura Cristã, que eu recomendo para quem gosta de ler bons livros. Não jogue a sua vida fora. Que nós devemos viver, amados, com o mínimo. E entender que quando o Senhor nos faz prosperar, é porque Ele quer que a gente contribua mais. Não é? Então, para que ter 2 carros se só você dirige? Ou se a sua esposa não sai de casa porque tem medo de dirigir? Mas você tem 2 carros. Está na hora de você ter um só. Você olha para o seu guarda-roupa, você olha, mas meu Deus do céu, eu não tenho roupa, mas ele está cheio. Você se esquece, amados, de que o Senhor está lhe dando recursos para que nas campanhas missionárias você seja o primeiro a dar realmente uma oferta enlouquecedora para missões. Tiago está nos chamando a atenção a respeito disso, amados. Nós podemos viver com menos do que a gente imagina. E a gente tem que viver compreendendo isso, de que a nossa fé, ela precisa ser acompanhada por obras de misericórdia. E não é à toa que Tiago encerra a porção anterior falando de misericórdia. E eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir o radical da palavra misericórdia. É ter a miséria do outro no nosso coração. Vai e faz o mesmo, disse Jesus, aquele doutor da lei. Aí, para mim, amados, já está claro demais, mas mesmo assim Tiago resolve usar 2 ilustrações ainda, na verdade 3. Tá? Ele usa 2 ilustrações bíblicas e a terceira ele faz uma ilustração que eu poderia chamar de uma ilustração da biologia, da experiência vital, né? Que é a questão do corpo sem o espírito, está morto. Assim, a fé sem obras é igualmente morta. Primeiro ele fala de Abraão. Está lembrado da história? Gênesis 22. Abraão estava cheio de alegria. Depois de 25 anos, imagina, você esperando 25 anos um filho. Ele chegou. Isaac era o xodó do papai. Isaac era a alegria da mamãe. Sara. Era alegria, tanto era uma alegria que deu o nome de Isaac, que significa risada. O próprio Deus havia mandado dar esse nome, né? Era alegria. Que alguns comentaristas falam que foi por conta da risada que Sara deu quando o anjo falou, mas há essa outra possibilidade de que foi porque era uma alegria realmente. Isaac, chegou Isaac. A alegria da casa, Luiz. Dá para rir e chorar. Ri mais do que chora, né? Graças a Deus. Isaac foi crescendo, crescendo, crescendo. Não sabemos qual era a idade de Isaac aqui. Eu julgo que seja na adolescência, mas a idade não importa. Abraão recebe a voz de Deus dizendo o seguinte: Abraão,
vá e entregue para mim em holocausto. Holocausto significa queimar por inteiro a Isaac. Olha a expressão que eu gosto sempre de destacar do texto. A quem tu amas. Isaac tomou todo o coração de Abraão. Isaac se tornou um Deus para Abraão. Isaac se tornou o adorado de Abraão, o único. E agora Deus quer saber se Abraão de fato vai ser chamado pai da fé, se de fato ele será imputado com justiça, se ele será de fato chamado amigo de Deus ou ele é apenas um interesseiro. Tem muita gente na casa de Deus que não é amigo de Deus, é um interesseiro. É como se fosse um amante de Deus, na pior acepção da palavra amante. Você conhece a história, não é? Abraão enrola e vai obedecer só uma semana depois, né? É isso? No outro dia, de madrugada, ele prepara tudo e leva o seu filho. Leva os seus servos, aquela história toda. Chega ao pé do Monte Moriá, deixa os servos ali, e ainda diz aquela frase que eu me arrepio até hoje, quando eu leio. Nós voltaremos. Por que nós voltaremos? Que fé, Ramos, era essa de Abraão? Nós voltaremos. O autor aos Hebreus fala de que Abraão tinha fé e acreditava que Deus poderia fazê-lo ressuscitar. Que ele iria matar, é certo, ele iria entregar. Fabiano, se Deus mandou entregar o seu Isaac, entrega. Isso é fé, acompanhada de obras. Mequitoche tem aqueles comentários do Pentateuco, né? Excetuando a linha dispensacionalista, os comentários dele são muito joias. Ele diz o seguinte: a fé é sempre comprovada pela ação e o temor de Deus por meio dos frutos que resultam dela. Ele fala além: tirai a fé e Abraão aparecerá no Monte Moriá como um assassino e um doido. Tomai a fé em conta e ele aparece ali como um adorador consagrado, um homem temente a Deus e justificado. Por isso que Tiago ousa dizer no versículo 21, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Aí você que conhece a história sabe, pastor, mas Abraão não sacrificou Isaque. Não sacrificou porque Deus disse não, pare. Mas Deus leva em conta a adoração, a intenção do adorador. E a intenção de Abraão foi entregar. Quando eu digo assim para você, olha, você não deve dar o dízimo do que sobra, você deve entregar todo o seu dinheiro para Deus. Eu não estou dizendo que você precisa chegar aqui, pegar todo o seu salário, o Edmilson pegar seu salário estratosférico e entregar aqui todo ele. Mas se o coração dele, Edmilson, estiver de entregar tudo para Deus, e essa é a sua intenção, Deus pede que você entregue o dízimo. E use os 90% também para ele. É intenção. Isso é que conta. Uma outra ilustração que eu vou dizer é o sentido avesso daquela ilustração que eu já contei aqui. Quem tem filho pequeno sabe, né? Diz que o pai chegou para o filho, filho, fica de pé. E ele está sentado. Fica de pé. E ele está sentado. Fica de pé. Aí ele levanta contrariado. E aí, João, você não tem filho pequeno mais, mas tem neto, né? Ele fala o seguinte: eu estou de pé, mas por dentro estou sentado. É? Só que a questão de Abraão e a questão do Edmilson que eu citei do dízimo é o inverso, as avessas. Não é?
eu estou entregando uma parte, mas por dentro, eu me entreguei por inteiro. Por isso que Tiago fala, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ai, que doideira, a fé foi aperfeiçoada. Aí eu tenho que buscar uma ajuda aqui com a NVT novamente. Como vem, a sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Isso, a NVT acertou mais uma vez o sentido. A fé, ela se tornou completa por conta das ações. O autor aos Hebreus entendeu isso quando diz, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Isso. Abraão creu em Deus. E o versículo 23 ecoa aqui a realidade de Gênesis 15, 6. E isso lhe foi atribuído como justiça, ele foi chamado amigo de Deus. E aí Tiago termina dizendo no versículo 24 que não pode ser isolado. Todo texto isolado é problemático. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que está querendo dizer aqui? Gente, fé somente, mas não somente a fé. Não é? Então, no dizer de Tiago, nós somos justificados. A nossa fé é consumada, é completada, demonstra a sua legitimidade. A obra de Abraão fez com que a sua fé fosse avaliada como genuína. É aquilo que Calvino disse. A fé sozinha que nos justifica. Mas, no entanto, a fé que justifica não está sozinha. Você vai sair daqui em dúvida? Né? É a mesma coisa. Paulo, quando fala aos Gálatas a respeito desse texto, de que nós não somos justificados pelas obras da lei. Claro que não. Mas a verdadeira fé, ela tem obras, sim. Ela tem obras, sim. O outro exemplo, para a gente caminhando aí para o final, é Raabe. Versículo 25. De igual modo, olha só, igual modo, a prostituta Raabe. Tiago chama primeiro Abraão de pai e agora evoca Raabe. Também foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Você se lembra do texto? Josué 6, a partir de 22. O capítulo todo, 6 é de Josué. Os espias estão chegando e ali descobrem um lugar bem na entrada da cidade, onde tinha uma casa de prostituição, ou uma casa que morava uma prostituta. E ali os homens passam por ali, era logo na entrada, e Raabe então demonstra fé. Ela diz, olha, eu estou sabendo daquilo que vocês estão fazendo em nome de Deus, e o que Deus de vocês tem feito. Como ela sabia? Era uma mulher, entre aspas, da vida, muita gente visitava a casa dela, falava muitas coisas. Né? E ela demonstra fé, Ronaldo. Demonstra fé. Era uma mulher prostituta, mas ela, quem disse? Aí você está pensando, pastor, que absurdo! Que absurdo! Então deixa eu só lembrar você o seguinte, talvez você seja o cara pálido que não está lembrando disso. Raabe vai estar na genealogia de Jesus. Tá bom para você? E Hebreus 11:31 vai dizer, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz
os espias. Raabe acolhe os espias, os faz sair por outro caminho. E os espias salvos falam o seguinte: olha, quando a gente invadir a cidade de Jericó, coloca aí um laço, né, uma corda, um laço vermelho, né? Com isso nós vamos entrar na cidade, todos vão ser mortos, mas esse fio escarlate será uma lembrança de que, de fato, você nos acolheu. O sangue do Cordeiro lhe alcançou. Jesus tem uma filha que mora neste lugar. Assim como Ruth, a moabita, Raabe, a meretriz. Você foi alcançada também pelo sangue do Cordeiro. E demonstrou isso. E praticou isso. E por fim, um exemplo óbvio que Tiago diz: pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E Tiago aqui se utiliza da mentalidade judaica, que eu julgo que seja a mentalidade correta. Que é a questão de que o homem é corpo e alma. E alma e espírito são termos intercambiáveis nas Escrituras. São sinônimos. O corpo sem espírito está morto. Não adianta, amados. Nós precisamos entender isso, amados. A gente não consegue imitar a vida. Quem é morto não consegue fingir-se de vivo. Quem é vivo consegue fingir-se de morto. Não é? Já brincou? Morto ou vivo? Morto. Vivo. Vivo. Morto. 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 Agora, quem é morto, não tem como fingir que está vivo. Ainda bem, né, Silvia? Já pensou lá no Belém, de repente os mortos começarem a fingir que estão vivos, vai dar correria lá. Até o Paulo vai correr. Né? Vai correr muito, hein? Então Tiago diz assim: o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Quem tem obras só não consegue imitar a fé. Obras não produzem fé. Mas a fé é confirmada por obras. Quem tem obras, amados, aí você vê os espíritas, não é? Ah, fulano de tal homem de bem, e doa não sei o quê, e faz tudo, é um homem de bom coração, mas se ele não tem Jesus, se ele não tem a fé cristocêntrica, ele vai para o inferno. Porque ele tem obras, mas não tem fé. E obras não produzem fé. Agora, quem tem fé, sempre terá obras. E se ele não tem obras, Maria Vitória, é porque ele não tem fé. Está complicado, gente, ou está claro? Tem como a fé precisa ser acompanhada de obras. E as obras, por si só, matam. João, vamos lá? A fé não é discurso nem cantoria. É vida no altar de Deus. Por isso, faça seus votos de ano novo ou de novo ano, mas, por favor, mude mesmo. Não adianta ficar, amados, assim, só votando, sabe? Fé não é cantar que tem fé. Fé não é dizer que tem fé. Fé é vida no altar. Mostra. Mostra. Cada mudança, cada coração pessoal e mudança de vida é um processo. E é um processo que acontece todos os dias, que a gente vive todo santo dia, no mesmo endereço. As nossas vidas, amados, e Paul Tripp fala sobre isso, né?
não oscilam de um grande momento para o outro momento. Todos nós somos mundanos. Todos nós vivemos uma vida no mundano absolutamente. O que faz a diferença é quando a nossa intenção no coração é fazer o bem. Por quê? Porque nós temos fé. E quem tem fé, mostra. É o que Jesus disse no Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mostra. Quer ver uma outra também, João? Não feche seus olhos diante do drama da pobreza no mundo. Amplie seu conceito de pobreza. Pobreza, amados, não é apenas a ausência de dinheiro, é também a ausência de dignidade. A gente precisa ampliar nosso conceito de pobreza para a gente ampliar o nosso foco de ação e de ajuda. Que a gente pode encontrar uma pessoa que é tão pobre, Miliane, que ele só tem dinheiro. E a gente pode encontrar uma pessoa que é pobre de afeto, pobre de carinho, pobre de atenção, pobre de dignidade, pobre na sua essencialidade. Nós precisamos entender isso e não fechar os nossos olhos, amados. E precisamos também entender, e o Tim Keller fala isso, eu terminei de ler essa semana. Eu até citei domingo o título do livro, As Avessas. Né? Não é justiça e racismo, é racismo e justiça. E no livro, o Tim Keller fala que a gente não pode se esquecer também de que a gente vive numa sociedade que gera pobreza. Provérbios 13, 23 diz: no campo do arado do pobre há abundância de alimento, mas isso é destruído pela injustiça. Muitas vezes, amados e amadas, eu sei que a gente não quer pensar sobre isso. Eu sei que pode parecer discurso puramente religioso, né? ou socialista. Né? Hoje em dia você fala de... é tudo muito polarizado. Né? É igual a frase famosa do Dom Helder Câmara. Né? Quando eu ajudo os pobres, eu sou santo. Quando eu falo das raízes da pobreza, eu sou comunista. Né? Então a gente está vivendo a mesma coisa. E na rede social, Débora falou, mas é claro, se você é contra a vacina, você é a favor do governo. Se você é a favor da vacina, você é comunista, é esquerdopata. Está difícil, a gente não sabe realmente o que... Ainda bem que a gente apenas é Cristo em nós, esperança da glória. Mas a gente também precisa, amados, em suma, a Bíblia não reduz a pobreza e a injustiça apenas a ações e escolhas individuais ou estruturas sociais. A Bíblia denuncia os sistemas judiciais que favorecem os ricos e afastam os pobres, e as práticas comerciais que manipulam os preços e as práticas trabalhistas injustas. A coisa é muito maior do que a gente imagina. João, pula C, vai direto para D, por favor. Sejam morto para o mundo com obras vivas, e não vivo para o mundo com obras mortas. Que esse seja o seu grande voto para 2021. As obras, amados, são frutos da sua fé. Elas não contribuem para a salvação, mas são o resultado da salvação. As boas obras não salvam, mas os salvos as praticam. Nós fomos salvos da maldade para praticarmos a bondade. Apocalipse 14, 13, estenda as suas mãos, diz isso. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem.
O inspetor de polícia que perseguia implacavelmente o Jean Valjean, Os Miseráveis, tinha um senso de justiça incrível. Ele não admitia que ninguém pudesse faltar com a justiça. Mas quando ele estava numa situação em que o Valjean o perdoou, ele preferiu se matar do que lidar com a sua pressão, a sua busca por justiça própria. Me perdoe a franqueza, amados, nós vamos participar da ceia agora. Justiça própria é uma desgraça. Nosso senso de justiça, se ele for apenas letra da lei, é uma desgraça. Os cursinhos aí de pessoal que faz direito, Miliane, costumam contar aquela historinha: proibida a entrada de cães. Era lei. Mas aí de repente chega um homem que tem um cão guia. Ele era cego. E aí? O que fazer? Cumpre-se a letra da lei ou a intenção da lei? A Bíblia nos fala que nós devemos seguir a lei do amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O ser humano precisa sempre da nossa consideração. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu não posso, amados, viver nessa pandemia só olhando para mim. É a letra da lei. Porque senão eu não vou sair de casa, eu só vou ficar vendo os índices, né, que a prefeitura manda de ocupação. 85, 80, 85, 90, 85, 80, 70. Abre mais leito. Eu vou ficar refém da letra. Eu tenho que viver. Eu tenho que estender a mão para quem precisa. Eu preciso viver. E você também. Exercendo a fé que é acompanhada de obras. Por quê, João? A fé que segue desacompanhada de obras é apenas fachada de sepulcro. Aparenta vida, mas na realidade abriga a morte. Meu desejo nessa manhã é que eu não tenha pregado esse sermão para mortos. Que nessa audiência tenham homens e mulheres vivos. É o meu desejo. Fica de pé, meu queridão, minha queridona. Estenda suas mãos ao Senhor. Você vai receber os elementos daqui a pouco. Os músicos vão estar aqui.